Muito bem. Questão número 3 diz que as raízes dessa equação são os catetos de um triângulo retângulo. E ele pergunta sobre a hipotenusa, desculpa, a altura relativa à hipotenusa. Tá? Ora, se as raízes dessa equação são os catetos, são as medidas dos lados dos catetos, então o primeiro passo é a gente definir, né, calcular quem são essas raízes. E como A é 1, então eu posso considerar isso como sendo isso o produto das raízes e aqui a soma das raízes. Consequentemente, eu tenho 4 e 3, né? Olha só comigo, vem 4 vezes 3, 12, 4 mais 3, 7. Então aqui eu tenho o oposto da soma e aqui eu tenho o produto das raízes. Então isso nos permite afirmar que um dos catetos tem medida 3 e o outro cateto tem medida 4. Ora, isso então nos diz já que a hipotenusa tem medida 5, por conta de que, a terna primitiva 3, 4 e 5, né? É uma terna pitagórica primitiva, tá? 3, 4 e 5, a gente conversou sobre isso em sala de aula e a gente pode sim usar este fato, tá? Das ternas primitivas. Então o meu triângulo retângulo tá aqui, ele, ó. Eu posso representar só para a gente lembrar até, né? Que aqui eu tenho A, que é 5, é a hipotenusa, e os catetos 3 e 4. E ele pergunta sobre essa altura, né, relativa à hipotenusa. Muito bem. Ora, uma das relações métricas do triângulo retângulo nos diz que a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Não lembrando disso, evidentemente, a gente vai olhar para essa figura e identificar nela dois triângulos exatamente semelhantes e estabelecer essa relação de semelhança entre os lados homólogos e chegar também nessa relação de que a altura vezes a hipotenusa é sim igual ao produto entre os dos catetos. Tá? Boa! Então, 5H é igual a 3 vezes 4, portanto é igual a 12, e isso nos diz que o H é quanto? 2,4. E aí eu tenho como alternativa A. Tá bom, gente? Eu vou aproveitar e vou te mostrar então exatamente isso que a gente comentou. Veja bem, se você chamar isso aqui de A, esse vértice de B, esse vértice de C e esse vértice de H, quando eu olho para o triângulo ABC, eu consigo identificar ele como sendo um triângulo semelhante ao triângulo de lados, atenção, vem cá comigo, ó, BHA. Olha aqui, esse triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo BHA. Por que, Messias? Bom, primeiro porque o ângulo B, ele é comum aos dois triângulos, concorda comigo? O ângulo B, ele é comum aos dois triângulos, tá legal? E o ângulo A é um ângulo reto no triângulo ABC, assim como o ângulo H é também um ângulo reto. Então eu tenho aqui um ângulo reto e tenho aqui o ângulo reto. Portanto, eu tenho dois ângulos respectivamente congruentes. E isso, claro, nos diz então que este terceiro ângulo, ele é também congruente. E aí, pelo caso ângulo, né, nós afirmamos que estes dois triângulos são sim triângulos semelhantes. E aí a gente olha, vem cá, quem está oposto ao maior ângulo agudo? H. Então H está para quem está oposto ao maior ângulo agudo? 4. Quem está oposto ao ângulo reto? 3. E quem está oposto ao ângulo reto? 5. Então, também por semelhança de triângulo, a gente vai chegar a esta solução. Porque quando a gente aplicar aqui a propriedade fundamental das proporções, né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios, eu vou ter exatamente essa relação. Tá bom, gente? Então, se não lembrou da fórmula, claro, não tem problema, eu tenho dito sempre isso em sala de aula, não se preocupa muito com fórmula. Sim, é um atalho, se eu lembrar vai ser bom, porque eu não vou perder tempo
né, pensando na relação de semelhança entre esses triângulos, buscando essa semelhança dos triângulos, que é para poder, então, resolver o problema. Tá? Então, é um atalho, mas esquecendo esse atalho, a gente tem sim como resolver. Isso não significa que a gente vai deixar de resolver por causa disso. Tá bom, turma? Ei, bora pro quinto? Aliás, bora para a questão número 4? Vamos lá.